Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para você sobre anjo caído. Eu já tenho alguns vídeos gravados aqui falando de Lúcifer, que Lúcifer nunca esteve no céu. Depois, se você quiser, você confere aqui no canal. E eu quero começar uma série para deixar mais explicado essa narrativa de anjo caído. Então vamos começar aqui com Gênesis capítulo 6, que é o versículo que o pessoal mais lê. E diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, na minha Bíblia fala filho de Deus, na sua pode falar anjo. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que em todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou os anjos, como você pode ler aí na sua Bíblia, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí depois você pode ler o texto aí na sua casa para o vídeo não ficar tão longo. Esse versículo aqui, essa passagem de Gênesis, não fala de anjo. Você percebe que está falando o tempo todo que são homens. Estes homens, esses anjos que eles falam, eram líderes. Esses anjos que as pessoas dizem que eram anjos celestiais, não eram anjos celestiais, não são esses anjos que ficam adorando a Deus. O espiritual, não é isso. Esses anjos eram líderes que havia no tempo de Adão, porque esse pessoal aqui, eles viviam 1000 anos. Pense uma pessoa viver 1000 anos em santidade, ninguém aguenta. Então esses homens aqui guardaram o seu estado original e começaram a fazer o que? A se prostituir. O estado original deles era o estado original de castidade, de santidade, pois eles foram separados para serem mestres. E como é que eu sei que eles foram separados para serem mestres? Porque as pessoas sempre tiveram líderes. Sempre tiveram líderes. As pessoas têm líderes, as pessoas têm guia, as pessoas têm chefes. Todo grupo é assim. Senão anda todo mundo disperso. Cada um faz o que quer. Tem que ter um chefe, tem que ter um guia, tem que ter um pastor, tem que ter um obreiro, tem que ter um missionário. Você já está entendendo o que eu quero te dizer. E no tempo de Adão era diferente. Eles haviam acabado não, né? Adão tinha sido expulso do Éden, por causa que se rebelou contra Deus, e foram se multiplicando as pessoas, e eles foram tendo filhos. Eu, Cristina, acredito que Adão tinha uma família no Éden. Porque por que Deus daria Eva para Adão se não fosse para ter uma família? Enfim, tem pessoas que não acreditam nisso porque não está escrito. A mesma coisa que não está escrito aqui, que esses filhos de Deus e que esses anjos foram escolhidos por Deus para serem lidos. Mas a interpretação do texto é isso que nos diz, porque a Bíblia diz depois que Deus ficou irado e diminuiu a idade do homem. Então eles eram homens. Eles não eram anjos celestiais que ficavam adorando a Deus. As coisas de Deus não se misturam com coisas humanas. Não existe isso, DNA de Deus com DNA humano. Deus nem tem DNA, porque Deus é espírito. Anjos nem têm DNA, porque anjos são espíritos. Outra coisa também que o pessoal faz muito e é errado. Se você defende essa ideia de anjo caído, presta atenção. Porque o único que criou carne foi Jesus. Jesus foi o único que criou carne. Então já aí você já mata essa ideia de que anjo criou carne e entrou em mulheres. Porque quando você fala que esses anjos teve filho com essas mulheres, você está querendo dizer o quê? Que esses anjos criaram carne, mas eles não criaram carne. Quem criou carne foi Jesus. Então, quando você defende a ideia
de que anjo criou carne e coabitou com mulheres, você quer dizer que então Jesus não é único. Então você diminui a história de Jesus. E a minha intenção é defender Jesus. Defender entre aspas, porque Jesus não precisa de ninguém para defender ele. Mas o meu carinho e o meu amor, a minha fé por Jesus, me fez gravar esse vídeo. E vou gravar vários vídeos falando sobre isso, para entrar na tua mente. Porque você sabe que quando um assunto é muito falado, uma mentira é muito falada, fica falando aquela mentira a vida toda, aquilo acaba entrando na tua cabeça e você não consegue abrir a tua mente para entender a verdade. Para entender o que foi a verdade. Por quê? Porque a mentira já fez a tua cabeça. Entendeu? Agora, se você ama Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua mente, você vai concordar comigo sobre este assunto aqui. Aí o pessoal, para defender isso aqui, eles vão falar sobre o que Pedro falou na carta de Pedro. Aí eu marquei aqui para falar para você. Em 2 Pedro, no texto de Pedro, ele também está falando sobre esses anjos. Olha como ele fala. Ou esses homens, né? Esses filhos de Deus. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras difíceis para eles. O juízo lavrado a longo tempo não tarda a sua destruição e não dorme. A sua destruição não dorme e nem o seu juízo contra eles. Ora, olha o que Pedro fala. Se Deus não poupou a anjos quando pecaram, tá vendo que essa minha Bíblia aqui, ela é anotada. Essa Bíblia aqui é anotada. Aqui em Gênesis, essa minha Bíblia está chamando aqueles homens do capítulo 6 de filhos de Deus. Aqui em 2 Pedro, na mesma Bíblia, ela está chamando aqueles homens de anjos. Vamos lá. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, no Hades, né, no lugar de tormento, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Depois você lê e confere na tua casa 2 Pedro, capítulo 2. O texto de Pedro está falando a mesma coisa que Gênesis 6. Aí eles falam também sobre Judas, a carta de Judas. Depois você vai ler lá o texto de Judas, que eu marquei aqui também. Depois você lê lá o texto de Judas aí na tua Bíblia. Aqui na minha Bíblia está dizendo assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como aqueles lá de Gênesis capítulo 6, seguindo após outra carne. Quer dizer, outra carne por quê? Porque eu não, por exemplo, eu, Cristina, não posso coabitar com uma pessoa que não seja da mesma fé que a minha. Eu estou seguindo outra carne. Uma carne que não conhece a Deus. Uma carne que não tem o Espírito Santo de Deus. Vai vendo aqui. Seguindo após outra carne, são postos para exemplo de fogo eterno sofrendo punição. Aqui ele está falando sobre Gênesis 6. Olha o que ele diz. Contudo, no capítulo 9. Porque a carta de Judas, ela é de versículos. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, o arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Moisés, disse o que para o inimigo? O Senhor te repreenda. O arcanjo respeitou uma autoridade que estava sobre ele. E o que Judas está dizendo? Que aqueles homens, lá de Gênesis capítulo 6, não respeitou a autoridade de Deus que estava sobre eles. Como eles viviam 1000 anos, eles começaram a se achar autossuficientes. E começaram a se achar que eles podiam fazer as coisas do jeito deles. Desobedeceram a Deus e começaram a escolher mulheres. Olha como eles eram espertos. Eles escolhiam a que eles queriam. E coabitou e nasceu gigante. Só que, antes desses anjos, já havia gigante.
numa história de gigante, eu vou gravar aqui mais vídeo falando para você e eu vou te explicar direitinho sobre esses gigantes. Ok? Porque o pessoal que defende os gigantes, eles não falam dos gigantes que haviam antes do capítulo 6. Eles falam do capítulo 6 para cima, chamando esses anjos de reptilianos. Entende? Então, os cristãos continuam ainda com aquela mentalidade, não 100%, né? A mentalidade não 100%, mas com muita influência dos gregos, da Babilônia, que tinha muitos deuses. Inclusive, o catolicismo é assim, né? Tem muita imagem, muita coisa, tem muita devoção. Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, que não é essa a função. A minha função é falar para você que esses anjos aqui, esses filhos de Deus, essa autoridade aqui, eram homens. E esses homens desobedeceram a Deus. Eles não foram mestres, como diz a carta de Judas, porque a carta de Judas é endereçada aos mestres. Confere nas tuas escrituras, na tua Bíblia aí. A carta de Judas não é endereçada para anjos, é interessada para os mestres, para os líderes, que se corrompem e não são exemplos para o povo. Assim segundo Pedro também. Pedro também está falando para os mestres, para os líderes. Aí eles usam o exemplo de Gênesis capítulo 6. Percebeu? Aí eles falam, não, Cristina, eles podem, né, ou pode falar para você, não, fulano, se você começar a defender isso, né? Mas ele não poupou nem a anjos que pecaram. Exatamente, ele não poupou nem a esses homens do tempo de Adão, que viviam 1000 anos. Ele vai poupar alguém aí? É isso que ele quer dizer. Ele vai poupar fulano ou beltrano? Não vai. O juízo de Deus virá sobre ti. É isso que as escrituras estão dizendo. Ok? Me fiz entender? Se eu não me fiz entender, você me perdoa, que esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando mostrando meu rosto. E eu quero gravar mais vídeos. E se você tiver alguma dica também de livro, de alguma coisa que você sabe a respeito desse assunto, você entra em contato comigo ou você escreve aí. Eu vou deixar certinho na descrição como você faz para me mandar e-mail, me mandar arquivos. Eu gosto muito de arquivos, você pode me mandar arquivos. E eu vou deixar também os versículos embaixo, eu vou deixar fixado no comentário. Vou ver se eu consigo fazer certinho. E é isso aí, a paz do Senhor, fica todos com Deus.